coisa que é muito, muito comum também é você tratar ronco, né? Pessoal que ronca aí quando dorme. Isso. Quais são as causas? Quando é um ronco que precisa tratar, operar, ou quando é um ronco que não? Legal, cara. Assim, outra área que tem ganhado bastante corpo aí dentro da saúde nesses últimos tempos é a chamada medicina do sono. A medicina do sono é uma especialidade, é uma área de atuação multidisciplinar. Então você tem vários profissionais ali que atuam, cada um com a sua visão, para que melhorar o universo desse paciente, né? Então você tem desde um otorrino, você tem um neurologista, você tem nós da bucomaxilofacial, você tem um nutricionista, um nutrólogo, você tem um fisioterapeuta, vários profissionais, cada um vendo pelo seu prisma, né, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. O ronco, ele está muito relacionado ao mau posicionamento das bases ósseas, né? Explico. Quando você tem a maxila, por exemplo, que é esse osso de cima, que tem os dentes de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo, mais para trás, que a gente chama de retroposicionados, você tem a via aérea superior, que é o cano, que leva ar do nariz e da boca até os dois pulmões, mais estreito. E aí a passagem de ar fica mais estreita. Durante o dia, você, enfim, não repara muito, porque é uma coisa que te acompanha durante a vida inteira. Mas à noite, quando você começa a dormir, né, você tem aquelas fases do sono, e durante o sono mais profundo, que a gente chama de sono REM, você tem a musculatura bem relaxada. Dormindo, você está geralmente numa posição ali deitado, e a gravidade joga todos os tecidos dessa região cervical mais para baixo. Consequência, o ar encontra muita dificuldade, muita resistência na hora de passar. Ele passa fazendo um barulho, que é o ronco, e é mais um problema ali social para quem está do lado, ali incomoda ali o cônjuge, etc. Mas ele causa um outro problema, essa obstrução, que é a chamada apneia do sono. E Aí complica, é nessa área que a gente acaba atuando mais, né? Porque a apneia do sono é um problema de saúde, né? Não é só dormir mal e acordar cansado, né? O paciente que tem apneia do sono, existem vários graus, níveis diferentes de apneia, ele pode desenvolver problemas mais sérios, ele tem uma propensão muito maior a desenvolver hipertensão arterial, diabetes, entre outras coisas. O tratamento dos distúrbios do sono, né, como a especialidade, é um tratamento multidisciplinar. Não adianta a gente enxergar que só a deformidade dentofacial, por exemplo, as bases ósseas mais para trás, no paciente que está com sobrepeso, no paciente que não tem ali uma qualidade de vida tão interessante. Então existe um aspecto de higiene do sono, até um aspecto psicológico por trás, algumas terapias. Existe uma questão da circunferência cervical, então o paciente que já tem um sobrepeso, ele tem ali um acúmulo de gordura nessa região cervical. Mas faz peso na traqueia? Geralmente esses tecidos eles comprimem quando o paciente deita para dormir, né? Então, existe uma visão multidisciplinar muito interessante, mas nós da bucomaxilo vamos avaliar a posição dos maxilares, ou seja, se existe um retroposicionamento da maxila e da mandíbula, a gente corrige, traz esses ossos para frente, a gente abre esse espaço aéreo superior. Com isso, existe uma passagem de ar mais fácil, de uma forma mais correta. E como é que é o tipo de pessoa que tem esses ossos para trás, essa maxila e mandíbula? Olhando assim, você consegue perceber já? Olha, assim, o nosso olhar é um pouco mais treinado, né? E aí também é uma diferença aqui do gênero masculino, dos homens para as mulheres, por exemplo, né? O que a gente vai perceber? É um paciente que tem menos projeção nessa região ao redor do nariz, que a gente chama de paranasal, tem um bigode chinês um pouco mais acentuado, um sulco aqui um pouco mais marcado, ou seja, sobra tecido mole aqui no rosto, às custas da maxila, da projeção óssea que deveria acontecer, está mais para trás. A mandíbula também, como ela está um pouco mais para trás, consequentemente sobram os tecidos moles dessa região submandibular, ou seja, aquele paciente que tem uma tendência até a papada, né, um acúmulo de tecido dinopauro, né? Aquele meme do dinopauro. Então esse grupo de pacientes são bem beneficiados com o avanço mandibular.